Vamos para os destaques de hoje. Governo de Minas e órgão federal realizam visita técnica em obras do metrô. Avião cai em Avenida de São Paulo e mata 2 pessoas. E os preparativos para Cruzeiro e Atlético no domingo. O Corpo de Bombeiros encontrou vestígios de restos humanos na região do rompimento da barragem em Brumadinho. Quem conta pra gente é o repórter João Pedro Junqueira. Pouco mais de 6 anos após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale, em Brumadinho, os militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontraram diversos segmentos na área atingida. Entre os materiais, diversos fragmentos de interesse passarão por perícia da Polícia Civil para a devida análise e identificação, como explica o tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros. A equipe da Operação Brumadinho, que mantém lá diariamente 15 militares do Corpo de Bombeiros Militar, nos posicionou sobre o encontro de diversos segmentos corpóreos. A gente tem essa informação de que os segmentos têm alta probabilidade de serem de um corpo humano, justamente por essa experiência, mas essa informação final ela vem da perícia da Polícia Civil. Esse segmento, entre eles, o de maior interesse é um segmento de fêmur, de um membro inferior direito, e esse segmento contém uma prótese e, por isso, a relevância dele dentro dos nossos protocolos, porque a gente sabe que isso aumenta a probabilidade de identificação. Essa identificação a gente precisa esclarecer que pode ser de vítimas já encontradas, porque já foram encontradas lá 269 vítimas desse rompimento da barragem, faltando então 3 vítimas, como carinhosamente a gente chama de joias, pelas quais ainda estamos buscando. O rompimento da barragem aconteceu em janeiro de 2019. 272 pessoas morreram. A última identificação das vítimas ocorreu em dezembro de 2022, quando uma funcionária da Vale foi reconhecida por exames de DNA. O asfalto de um dos principais cruzamentos do bairro Sagrada Família, na região leste de Belo Horizonte, está afundando e preocupa moradores e motoristas que passam pelo local. A repórter Erlaine Grace está lá ao vivo e tem as informações. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior, e a todos que acompanham Rede Notícia. Eu estou aqui na rua Conselheiro Lafayette, com São Roque, onde o asfalto está afundando. Essa situação está colocando em risco moradores e motoristas que trafegam pela região. E já tem mais de um mês, isso não é de hoje que está acontecendo não, viu? Reclamação, gente, é o que mais tem. Vamos ouvir, inclusive, o que disse uma professora, Adriana Lima, que precisa passar por aqui todos os dias. Esse afundamento já está aí há várias semanas, eu passo aqui todos os dias, né? Então, assim, é super perigoso, principalmente quando chove. E para a gente passar, tem que passar bem devagarinho, porque senão o carro bate. Então, a gente fica aguardando aí uma solução, né? Está ao meu lado aqui o morador Geraldo Luciano Teixeira, que também representou a população fazendo sua reclamação. Não é, Geraldo? Conta aqui pra gente. Nós estamos há um mês quase com esse problema aqui. Foi agravado depois que iniciaram as chuvas. Tem uma rede de esgoto da Copasa quebrada aqui na subida da Conselheiro Lafayette, de em frente a essa igreja batista aqui. E nós já mexemos com todos os órgãos para poder resolver o problema da outra rua, que é da São Roque. A travessia é na São Roque, mas o problema é da Copasa. Então ontem estiveram mais uma vez aqui e ficaram de fazer uma programação, porque tem que fazer uma programação de emergência para poder atender a rua. E está dando muito transtorno, muito carro quebrando, para-choque, deixando para-choque para trás. E o problema é de esgoto, que o esgoto ele quebrou, está quebrada a rede e ela não flora. Ela vai descendo, vai apodrecendo o terreno e vai procurando guia. Então o esgoto está descendo onde passava a rede da Telemig antiga e está dando abatimento nas travessias. E os carros já estão dando problema para passar.
Certo. Olha, a Prefeitura, gente, obrigada, tá, Geraldo, pela sua participação. Como o Geraldo falou, a Prefeitura informou que o problema é a Copasa quem deve resolver. A Copasa realmente identificou que tem um problema na rede de esgoto e que para resolver esse problema ela precisa que a via seja liberada pela BH Trans. Esse processo está previsto para este final de semana agora. Então, gente, hoje é sexta-feira, vamos aguardar aí que até segunda-feira tudo seja normalizado. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlaine. Termina hoje em Minas Gerais o prazo para quitação ou pagamento da primeira parcela do IPVA 2025 para os veículos com finais de placa 9 e 0. A opção pelo pagamento à vista dá desconto de 3% sobre o valor do imposto. O proprietário que pagou em dia todos os débitos do automóvel nos anos de 2024 e 2023 ainda terá automaticamente um desconto extra de mais 3% do programa Bom Pagador. O governo de Minas espera arrecadar quase 12 bilhões de reais com IPVA em 2025. 2 pessoas foram presas em uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Calafate, região oeste de Belo Horizonte, quando tentavam sacar dinheiro com identidades falsas. A Polícia Militar foi chamada pelos funcionários da agência que desconfiaram da documentação dos suspeitos ao passar pelo cadastro de biometria. A PM apreendeu com os suspeitos 3 carteiras de identidades adulteradas e também cartões bancários. Cesta básica já supera os R$ 750 em Belo Horizonte. Letícia Bessa tem as informações. O tomate, o café moído e o pão francês foram os principais responsáveis pela alta do custo da cesta básica em Belo Horizonte, que fechou o mês de janeiro em R$ 754,34, uma leve alta de 0,84%. O tomate teve mais de 35% de reajuste, o café moído registrou elevação de quase 17%, e o pãozinho aumentou cerca de 3,5%. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pela Fundação IPEAD, Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais. Em 12 meses, o custo da cesta básica em BH registrou alta acumulada de 2,57%. A Fundação IPEAD também informou o aumento do custo de vida em Belo Horizonte, medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A alta foi de 2,28% em janeiro, contra 0,5% de aumento em dezembro do ano passado. A inflação sentida pelas famílias, que recebem entre 1 e 5 salários mínimos, também subiu 1,85% em janeiro. Contribuíram para a alta da inflação os preços das excursões, do empregado doméstico e do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Por outro lado, ajudaram a segurar a inflação, a queda dos preços do serviço de táxi, serviço médico e da gasolina comum. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. Olha só, um decreto da Prefeitura de Betim determina a proibição de atividades festivas na orla da represa Vargem das Flores durante o carnaval deste ano. A passagem de trios elétricos, blocos carnavalescos e eventos similares está proibida entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. A proibição tem o objetivo de evitar danos ambientais e preservar a qualidade da água da represa, responsável pelo abastecimento de parte da região metropolitana. A Justiça condenou a 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto Fabiana Vieira Alves, de 37 anos, acusada de matar a própria filha recém-nascida em março de 2020 no Barreiro, em Belo Horizonte. O corpo da criança foi encontrado numa caçamba, enrolado em uma sacola com marcas de violência. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a mulher fez o próprio parto enquanto o marido e os parentes participavam de um churrasco com música alta na área externa da casa onde moravam. Depois do nascimento, Fabiana teria agredido a filha e deixado a recém-nascida trancada no carro durante uma noite inteira. A Fabiana foi condenada por crime de infanticídio, quando a mulher mata o próprio filho durante ou logo depois do parto.
No próximo bloco, domingo, tem mais um clássico entre Cruzeiro e Atlético. E vamos ter uma videochamada com líder indígena. Campeonato Mineiro pegando fogo. No domingo tem no Mineirão Cruzeiro e Atlético. O Galo precisa vencer para continuar com esperança de estar em uma das semifinais. E o Cruzeiro terá o técnico Léo Jardim acompanhando o time, mas sem estar no comando. E hoje à tarde tem sorteio da Copa do Brasil. Atlético e América estão ligados no evento. Quem fala sobre isso e muito mais é a repórter Sara Zeferino. Sara, boa tarde. Boa tarde, Júnior Brasil. Boa tarde, Juliana, a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. O final de semana promete com o Clássico Mineiro já no próximo domingo, naquele horário tradicional, às 4 horas da tarde. O Cruzeiro vai com a força máxima, a força total para esse jogo contra o Atlético e tem até um incentivo, viu? Pode eliminar o maior rival na primeira fase do campeonato estadual. O técnico interino, Wesley Carvalho, vai usar o que tem de melhor até para dar boas impressões a quem vai assumir já na próxima semana, né? O técnico Leonardo Jardim, que chega a BH nesse sábado, vai acompanhar o clássico no Mineirão no próximo domingo. Do lado do Galo, o Cuca pode ter dores de cabeça para escalar esse jogo, já que o Júnior Santos está suspenso, foi expulso no último jogo e o atacante Coelho deve ficar fora porque treina ainda em fisioterapia, né? No treino na Cidade do Galo, ele ainda fazia fisioterapia por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo, um problema que ele sofreu na última partida do Galo no Mineirão. Mas expectativas altas para esse confronto, que para o Galo vale tudo. Tem que vencer para continuar na luta por uma vaga na semifinal. Agora, seguindo, antes do clássico, o Atlético tem uma definição importante nesta sexta-feira. Às 3 horas da tarde, a CBF faz o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Além de Atlético, que entra já nesta fase, temos também outros times mineiros. América, Atlético e Pouso Alegre, atentos ao sorteio da CBF para a Copa do Brasil de 2025. Eu volto com vocês, é claro que na segunda-feira a gente traz os confrontos aqui da primeira fase da competição. Boa tarde, Sara. Bom final de semana. Governo de Minas e diretores da Agência Nacional de Transporte Terrestre realizam visita técnica nas obras da linha 2 do metrô. O repórter Giovanni Rodrigues traz mais detalhes. Olá, Júnior Brasil. Olá, Juliana Lima. Nesta sexta-feira, diretores da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e representantes do Governo de Minas, do Metrô BH, da VLI, realizaram uma visita técnica ao trecho em implantação da linha 2 do metrô de Belo Horizonte. E de acordo com o diretor do metrô de BH, Cláudio Andrade, existe uma negociação quando se fala em desapropriação. A gente está com todos os trabalhos em andamento, todos os cadastros já foram feitos. A obra ela tem uma inserção urbana muito grande, ou seja, ela está no meio da cidade. Então a gente está aqui hoje para poder estabelecer esse regime de convivência com a ferrovia de carga, entre a NTT e a CEINFRA, e todos os trabalhos para preparação da área que vai ser utilizada para a gente poder implantar o metrô estão em andamento. Assim, as negociações elas vão acontecer dentro de um procedimento da maneira mais justa e segura possível para garantir a segurança não só de quem vai usar o metrô, mas também de quem vai estar próximo, à nossa região. O diretor disse ainda que toda a linha 1 do metrô está sendo modernizada e essa linha 2 não será diferente. Em 2 anos será entregue novos trens, são 24 composições já em fabricação. Está em estudo para iniciar uma nova estação com o nome de Beatriz, que vai seguir além da estação Novo Eldorado em Contagem. Só para atualizar, são 7 estações em construção, com total de 10,5 km de novas linhas férreas, com investimento de mais de 3 bilhões de reais. As estações são Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Sintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. Toda essa obra será entregue no ano de 2028. É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Giovanni. A Prefeitura usa tecnologia para monitorar frequência a pontos turísticos da capital. A repórter Milene Alves traz os detalhes. A Praça Dino Barbieri, o Museu Casa Kubitschek e o Parque Ecológico recebem agora sensores inteligentes para medir a quantidade de visitantes e detectar padrões entre os passeios turísticos. Através dos dados coletados pelos sensores que captam sinais de dispositivos móveis, vai ser possível compreender o comportamento dos turistas para desenvolver estratégias de comunicação e melhorar a experiência vivida ou até a infraestrutura da cidade. A iniciativa é da Belotur e faz parte da implementação do conceito de destino turístico inteligente em Belo Horizonte, que tem o objetivo de fortalecer o turismo por meio da inovação e da tecnologia. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. A Polícia Militar Rodoviária prendeu 3 homens hoje de manhã no anel rodoviário por envolvimento em fraudes relacionadas ao FGTS. Os crimes foram praticados em Paracatu e João Pinheiro, no noroeste de Minas. Os suspeitos foram identificados como integrantes de uma organização criminosa do Rio de Janeiro. No veículo do trio, os policiais encontraram documentos falsificados, um notebook e 6 celulares. A Copasa informa que o abastecimento de água no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, pode apresentar instabilidade ao longo do dia, por causa de uma obra de manutenção emergencial. A previsão é que o fornecimento seja normalizado aos poucos durante a noite. Hoje é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data marca o genocídio de cerca de 1.500 indígenas na Batalha de Caiboaté, no Rio Grande do Sul, em 7 de fevereiro de 1756. Nós convidamos a professora e fundadora do Comitê Indígena Mineiro, Aveli Cambiuá, para falar sobre a luta dos povos originários e, em especial, sobre o debate em torno do marco temporal. Boa tarde, Evelyn. Obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde. É muito importante estar aqui, a gente está celebrando, né, um marco histórico da resistência dos povos indígenas e também falar um pouco da nossa resistência atual, que permanece viva. A primeira pergunta é, e não podia deixar de ser, o que é o marco temporal? O marco temporal é uma invenção jurídica que quer colocar o direito dos povos indígenas, que é um direito ancestral aos territórios, inclusive um direito garantido na Constituição de 88, quer colocar um marco de que territórios indígenas que não estivessem demarcados de 88 para cá não seriam mais territórios indígenas, inviabilizando assim o artigo da Constituição que diz que os povos indígenas têm o direito originário sobre os seus territórios ancestralmente ocupados. Então, essa invenção jurídica, ela nasce de uma disputa de terras lá no sul, inclusive a gente estava falando, né, de Sepete Araju, que morreu na batalha no Rio Grande do Sul, e essa primeira disputa de território que vai surgir a proposta do marco temporal também acontece no sul com o território do povo Xoclen. Então, é colocado ali que o povo Xoclen não estava morando no território que havia essa disputa territorial, em 88, mas não estava no território por causa da própria violência colonial. O povo Xoclen foi expulso do território à bala, muitas crianças e idosos morreram, então eles foram expulsos do território. Quando foram reivindicar a posse do território novamente, criaram então essa invenção jurídica do marco temporal, dizendo, se vocês não estavam após o dia da assinatura, né, da Constituição, então quer dizer que vocês não têm mais direito a esse território, não levando em consideração as causas dessa saída desse território, principalmente o que a gente vê aí no país inteiro, mas com relação ao povo Xoclen, é aonde que começa aí a história do marco temporal. O Evelyn, nos próximos dias, inclusive, vai ser iniciada a discussão de modificações de artigos da lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Qual que é a expectativa sua dos ativistas para esse processo? A expectativa é que a gente consiga reverter, tirar, que a gente consiga retirar. O importante seria que a gente conseguisse vetar a lei do marco temporal. Houve já ações na justiça da própria PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como inconstitucional, porque é sim uma lei inconstitucional. Ela fere o direito ao território ancestralmente ocupado dos povos indígenas. E ela também faz uma inversão, ela coloca
o indígena como invasor, né? Ela coloca que a gente chega como se a gente tivesse chegado depois de um território que todos sabem, não é novidade para ninguém, que é terra indígena, Brasil é terra indígena, assim como toda a Biayala, que foi nominada de América. Então, o que a gente queria mesmo era que a lei fosse considerada inconstitucional. Havendo aí as negociações, o que não é de forma alguma bom para a gente, houve inclusive uma mesa de diálogo e que o movimento indígena se retirou da mesa de diálogo, porque é muito delicado e é um precedente muito grande quando o movimento indígena senta para negociar direitos constitucionais. Então, eu não consigo esperar nada de bom se não for realmente considerar essa lei inconstitucional. Mas vamos ver o que nos aguarda, né? A gente vai acompanhar esse assunto. Queria agradecer muito a presença aqui da Avelyn Cambiuá, professora e fundadora do Comitê Indígena Mineiro. Avelyn, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Até mais. Obrigada. Até. O Supremo Tribunal Federal adiou para a próxima quarta-feira, dia 12, a decisão sobre a legalidade da revista íntima nos presídios, para evitar entrada de drogas, armas e celulares. Ontem, os ministros iniciaram a discussão sobre o assunto. Edson Fachin, relator do caso, reconheceu a ilegalidade das revistas íntimas vexatórias e defendeu que a revista manual só deve ocorrer se houver indícios de entrada ilegal de objetos ou drogas a partir do uso de raio-x. Fachin determinou ainda um prazo de 2 anos para que presídios de todo o país comprem equipamentos de scanners e de raio-x. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência para Moraes. Para Moraes, a revista íntima pode ser realizada se não houver equipamentos de raio-x e com a autorização do visitante. 2 pessoas morreram hoje de manhã depois da queda de um avião de pequeno porte que caiu numa movimentada avenida da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Na tentativa de pouso de emergência, a aeronave atingiu um ônibus e explodiu. 7 pessoas ficaram feridas em solo e foram socorridas no local. Testemunhas disseram que antes de explodir, o avião bateu em uma árvore, numa placa de sinalização e começou a despejar querosene na pista antes de tocar o solo. O King Air F-90 tinha capacidade para transportar 8 pessoas. O jato decolou do aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo, às 7h40 da manhã, com destino à cidade de Porto Alegre. No Alasca, região noroeste dos Estados Unidos, autoridades locais tentam localizar um pequeno avião comercial que transportava 10 pessoas e está desaparecido desde ontem. Equipes de busca e salvamento estão empenhadas na identificação das últimas coordenadas da aeronave, um Cessna Caravan que sobrevoava uma área alagada quando desapareceu. O governo federal pretende lançar uma plataforma de streaming para exibir filmes nacionais de graça. O edital para licenciamento do serviço custou cerca de 4 milhões de reais. A plataforma, chamada Tela Brasil, deve funcionar a partir do 2º semestre deste ano. A ideia de criar o serviço de streaming do cinema brasileiro ganhou força depois da indicação do filme Ainda Estou Aqui para o Oscar deste ano. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo no nosso WhatsApp 31 99680 2910. Contribua com o Rede Notícia. O nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. Lá você pode rever todo o conteúdo. Bom final de semana. Um fim de semana especial.